Muito boa noite, Queer Lab! Dali, dali, galera. Ainda tem um pessoal chegando, mas vamos chegando aos poucos. Boa noite, eu sou a Gabs Ambrósia, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma travesti branca, estou de batom vermelho, tenho metade do meu cabelo preto, metade do meu cabelo loiro. Estou usando um vestido vermelho, tenho algumas tatuagens pelo corpo. E no fundo aqui, no meu fundo, tem várias plantas, samambaias penduradas e diversas espécies maravilhosas. Bom, galera, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz aqui, nossa primeira noite, começando com várias e várias e várias pessoas de todos os cantos e lugares. A gente combinou aqui entre a nossa equipe, da gente colocar no nosso nome, aqui do ladinho do nome, os nossos pronomes. Então, pedir para todo mundo que está aí colocar também para que a gente consiga ter uma boa comunicação. Logo mais eu vou mandar aqui no chat também, deixa a galera parar de entrar, que aí eu mando de uma vez só. Vou mandar aqui no chat um link para um grupo no WhatsApp, quem quiser participar, fica livre à vontade para estar todo mundo ali, a gente poder ter uma troca mais direta, vocês também poderem irem conversando entre vocês, sem precisar da nossa mediação. Que mais? Bom, eu ia me apresentar, eu sou a mocinha dos e-mails, então quando vocês falam lá por e-mail, é comigo que vocês falam, para tirar dúvidas, é comigo, só fala lá que a gente vai conversando, tá? Que mais? Os avisos. A gente vai deixar os microfones desligados, quem quiser ficar com a câmera ligada, fique com a câmera ligada. Em alguns momentos, né, em determinado momento do nosso encontro, a gente libera para as perguntas, dúvidas, conversas. Hoje a gente começa com uma exposição da Nath, Natália Malo, que está aqui também. E acho que é isso, a gente está com praticamente toda a nossa equipe pedagógica aqui, que vai se apresentar também para vocês, e a gente vai passar um panorama geral de como vai funcionar os nossos encontros ao longo desses 2 meses. Tá bom? Então, é isso. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Arrasa, Nath, é contigo! Obrigada, Gabs. Boa noite, todo mundo que chegou, que está chegando. Ainda tem gente entrando, mas é isso, também não dá para atrasar tanto assim. Queria agradecer o interesse de vocês por esses encontros, a presença de vocês aqui, a presença da nossa equipe pedagógica, agradecer ao patrocinador deste encontro, que é o Doritos Rainbow, que selecionou nosso projeto e viabilizou também a realização do projeto, a Corpo Rastreado, que é a produção também desse evento. E aí começar a contar para vocês do que se trata esse Queer Lab. Eu fui a pessoa que, de alguma maneira, idealizou, mas não sozinha, tive a ideia e depois fui trazendo um monte de gente para dentro dessa proposta. Então, eu vou contar para vocês um pouco do que se trata, vou fazer um tour com vocês por esses encontros, para que vocês entendam o todo, até porque talvez tem pessoas que se inscreveram em um encontro ou em um módulo, né? Mas depois de escutar sobre esse percurso, talvez vocês se interessem em participar de outros encontros também, que ao todo são 3 grandes módulos. Mas primeiro eu queria contar para vocês um pouco quais são as intenções desse Queer Lab, né? De onde vem esse interesse e do que se trata realmente. É uma ideia de um espaço de troca de informação, é muito mais horizontal do que uma formação, especificamente, onde vem alguém, né, com mais conhecimento e nos ensina. Tem, sim, uma transmissão de conhecimento de pessoas que têm experiência em determinadas áreas, mas a ideia é também poder trocar, poder intercambiar, né, nossas experiências, criar uma espécie de código aberto do que é a produção, a comunicação, a gestão e a curadoria de projetos,
para que a gente possa fortalecer essas redes, se apoiar mutuamente, criar redes de solidariedade, em um momento super desafiador para a cultura e sempre mais desafiador ainda para pessoas dissidentes, para projetos dissidentes, para corpos dissidentes e etc. Eu estou atrasada na minha autodescrição, mas vou fazer. Meu nome é Natália, eu sou uma mulher cis, branca, de cabelo preto muito escuro, estou usando óculos. O fundo atrás de mim está desfocado para proteger minha privacidade, para que vocês não vejam a minha bagunça. Eu tenho uma camiseta regata branca, no meu ombro direito tem uma tatuagem que é uma flor de cerejeira, e no meu pescoço tem um colar escrito queer, com K. Então, essa foi minha autodescrição. Agora eu vou me apresentar. Eu sou artista, curadora, consultora, trabalho há quase 30 anos com cultura, como artista, como produtora, como pensadora de projetos, como gestora e hoje também como curadora de festivais e de eventos. Então, tem uma história longa na cultura e, mais recentemente, de alguns anos para cá, me foquei bastante na questão da arte queer, ou na arte dissidente, ou na arte de artistas LGBT, enfim, como a gente queira chamar esse tipo de arte que só os corpos dissidentes produzem. Eu também faço a direção de um festival que chama Risco, que parte do Queer Lab faz parte do Risco, é um festival também dissidente e também sobre o risco artístico, sobre a pesquisa de linguagem, depois a gente convida vocês. E junto com a Corpo Rastreado, né, criei esse Queer Lab, que a Doritos, né, selecionou e viabilizou, e que começa hoje. Então, eu vou contar para vocês do que se trata, qual que é esse percurso. Então, a gente dividiu essa formação, ou essa deformação, ou essa informação em 3 grandes temas. Um deles é produção e gestão, que começa hoje. Então, é importante talvez diferenciar a gestão da produção. Para cada pessoa isso vai ter um significado, mas talvez a gente possa ter alguns combinados entre nós. Então, a gestão seria a parte mais de olhar para um projeto no macro, né? No mais geral, aquilo que realmente gerenciar o orçamento, gerenciar a equipe, gerenciar um projeto como um todo, né? Gerenciar as parcerias, gerenciar, enfim, de um modo mais geralzão. E a produção já seria um trabalho que pode ser a mesma pessoa que faz a produção e a gestão, ou a mesma equipe, mas já seria um trabalho mais específico e que se desdobra em inúmeras coisas, né? Desde o planejamento, o cronograma, o orçamento, até a produção em campo, enfim. A produção é um mundo muito, muito amplo, e a Gabs vai ser uma das nossas professoras convidadas e vai falar especificamente sobre produção. Então, temos gestão e produção. Então, temos esse dia hoje comigo, que é um panorama desses encontros e um panorama mais geral sobre produção e gestão. Aí, depois da Gabs, que vai trazer mais a produção em si, né? Na próxima, eu posso até já ir falando, lembrando as datas. Hoje é dia 7. Dia 9 vem a Gabs falar sobre produção. Dia 14 vem o Péricles, que está aqui também. Deixa eu só pedir para a cachorrada parar aqui. Ó. Para! O Péricles vai falar com a gente sobre acessibilidade de projetos, e a gente pôs isso num lugar bem central, para que a gente pense todos os nossos projetos, seja o que for, com uma perspectiva de acessibilidade, com uma perspectiva de entender a diversidade em sentido amplo, e não ficar na nossa caixinha, né, LGBTQIA+, sem lembrar que existem as pessoas com deficiência, que são... se já temos um problema de subrepresentação nas pessoas, né, queer, LGBTIA+, imagina as pessoas com deficiência, né, onde elas estão. Então, precisamos realmente
transformar nosso paradigma e trazer a acessibilidade como um tema central para qualquer coisa que a gente faça nessa vida, né? Como pessoas da cultura, enfim. Então, tem esse encontro com o Péricles, que ele já vai se apresentar, e o dia 16, no dia 14, sempre segunda e quarta, e no dia 16 de março, a gente fecha esse módulo com um encontro aberto para a gente falar especificamente dos projetos de vocês. Então, para trocar e para tirar dúvidas dentro desses temas, né? Produção, gestão, acessibilidade, só que direcionado para projetos específicos que vocês queiram compartilhar com a gente. Então, esse é um pouco como vai funcionar esse mesmo modelo, né, em todos os módulos. O módulo seguinte vai ser o módulo de curadoria e internacionalização. Então, é um termo bem... Internacionalização é bem engraçado, mas é basicamente projetos artísticos ou projetos culturais que têm interesse em sair do Brasil, em tentar viajar para outros países, participar de festivais, se conectar também com outras redes, e aí também esse lado também de curadoria, de o que é fazer uma curadoria de um evento, o que é criar um festival, o que é criar uma experiência, o que é criar um contexto para um determinado público, num determinado lugar, e como isso pode também nos levar a outros lugares, né? Então, aí já vem uma coisa da troca cultural. Aí a gente vai ter encontros, acho que é aqui que mudaram nossas datas, mas 21 de março, a gente tem Ali, que está aqui também, que depois eu vou pedir que se apresente, para trazer para a gente um panorama da arte queer, o que seria uma arte queer, e um pouco de contexto ao longo do tempo, trazer imagens, ícones, símbolos e signos que, de alguma maneira, identificam uma arte queer, porque a gente está num encontro que mistura a perspectiva LGBTQIA+, de quem realiza coisas, mas também a perspectiva da arte queer como um produto cultural, né? Também, né? Que tem todas as suas peculiaridades e singularidades e desafios também. Aí depois a gente tem 25 de março, me corrige, Gabi, se eu estiver errada. Acho que né? A gente vai ter 2 festivais internacionais participando com a gente. Não é 25, não, é 31, né? Não, bom, depois a gente confirma tudo direitinho. Mas aí a gente vai ter 2 diretoras de festivais internacionais de arte queer, a Ruth, que vem da Irlanda do Norte, de um festival chamado Outburst, e Lisa, que vem do FAC, que é o Festival de Arte Queer de Buenos Aires, para tanto falar sobre o que é fazer essa curadoria, como escolhem, né, os projetos, artistas e coisas para seus festivais, quanto um espaço para quem aqui é artista ou produz alguma coisa artística e quer mostrar, quer apresentar o trabalho para esses festivais. Então, é uma sessão aí de pitching, né, de troca, etc. Aí tem, por último, a comunicação. Então, vai ter o Tom Loyola, que está aqui, falando sobre storytelling, né? Que é esse termo em inglês para contar histórias, contação de histórias, que é uma ideia de a gente conseguir comunicar nossos projetos do ponto de vista da narrativa, né? Qual que é a narrativa do nosso projeto, qual que é, né? Contar histórias é uma tradição ancestral, né, desde os griots da África até as rezadeiras, em todas as culturas se contam histórias, e às vezes a gente precisa encontrar as melhores maneiras, a melhor linguagem, no sentido da comunicação, não no sentido capacitista, mas no sentido de realmente tocar as pessoas com a nossa história e seduzi-las para o nosso projeto, para a nossa obra. Então, vem o Tom trazer essa força da contação de histórias. Aí a Gi Galvão, que também está aqui, vem falar sobre visualidades, né?
como que a gente cria um universo visual para o nosso projeto, um universo coerente, coeso, atraente, sexy, interessante, sedutor, bem acabado, né? E, por último, a Lola Silva, que é uma francesa, franco-cabo-verdiana, que mora no Brasil e que é uma especialista em comunicação estratégica para projetos de queers e de ativismo, de arte e ativismo. Ela faz a comunicação de uma organização feminista internacional super importante e é uma gênia da parte mais assim objetiva da comunicação, como eu crio uma campanha, né? Quais são as mensagens-chave, como eu faço para dialogar com os meus diferentes públicos, aonde eu quero chegar, enfim, esse lado mais, talvez mais assim, estratégico, né, mais concreto de como comunicar né, um projeto aí. Aí a gente depois tem mais dias para essa troca com vocês para projetos específicos. A gente ainda está entendendo como é isso, né? Tem bastante gente, será que são milhões de projetos e não vai dar tempo de falar com todos, enfim. Então, a ideia é que ao final de cada encontro, ao final, hoje, a gente cria um jeito, pode ser no grupo de WhatsApp, que a Gabi postou aqui, pode ser um e-mail individual para a Gabi, mas assim, tenho interesse na sessão de mentoria, em falar com a pessoa tal, né? Pode ser comigo, pode ser com o Péricles, que falou de acessibilidade, talvez você queira se comunicar com a Gi, que trouxe a questão das visualidades, então você vai meio que direcionar suas perguntas, suas dúvidas, as dúvidas específicas do seu projeto, para a pessoa da equipe pedagógica com quem você quer conversar. Não tem, assim, uma pergunta errada ou uma abordagem errada, a gente está aqui para todo mundo para aprender, a gente está aqui para trocar e para aprender com vocês também, né? E é isso, então é isso, 3 módulos, 3 encontros e um quarto encontro sempre mais para estudos de caso, digamos assim, né? A gente pegar a dúvida e que ela sirva também para todo mundo, né? A gente pega um caso e fala sobre ele, é alguém que quer realizar um festival, não sabe por onde começar, é um artista que quer, né, apresentar um novo trabalho, lançar um novo trabalho, não sabe talvez a melhor maneira de comunicar isso, desafios de orçamento, desafios de equipe, desafios de recursos. E aí, no final, hoje, no final do nosso encontro, na segunda parte da minha fala, eu vou trazer também uma metodologia para vocês que ajuda a organizar esse raciocínio. Outra coisa que eu queria falar é que a gente está também dentro de um recorte, de encontros que tem um viés de geração de renda, no sentido de que a gente gostaria de criar um ecossistema, digamos assim, no setor cultural mais aberto para pessoas dissidentes, pessoas LGBTQIA+. Um setor cultural onde, se eu quero contratar uma técnica de som, eu encontre uma travesti que é técnica de som, eu encontre uma pessoa não binária, eu encontre, né, que não seja porque existe um nicho de mercado e às vezes ele não é preenchido ou porque a gente não conhece as pessoas, elas estão lá, mas a gente não conhece, ou porque talvez faltam oportunidades de desenvolvimento profissional em certas áreas da cultura que não são necessariamente o palco, né? Muitas pessoas aqui presentes provavelmente são artistas, mas outras podem ser produtora, técnica, cenógrafa, enfim, todo esse ecossistema em torno da cultura tem inúmeras oportunidades de trabalho, existe trabalho, não é uma fonte inesgotável, mas existe trabalho, e eu, como uma pessoa, né, também da comunidade, muitas vezes eu realizo projetos e eu não encontro as pessoas para ter a representatividade que eu gostaria nos meus próprios projetos que eu realizo. Então, a gente identificou, por um lado, essa oportunidade de saída, né, laboral, de trabalho e de renda, e, por outro lado, também o interesse de pessoas, né, querendo
entender quais, de repente, em outras funções que não a de artista, né? Todo aquele backstage, tudo aquilo em volta, e elas podem se inserir. Então, é uma ideia, sim, de gerar um interesse em oportunidades que vão trazer geração de renda. E outra coisa também é que a gente, como artistas dissidentes ou pessoas da produção, enfim, a gente trabalha muito na autogestão. Muitas vezes a gente não tem alguém que faz a comunicação para a gente, alguém que produz a gente, alguém que... Normalmente sempre, muitas vezes a gente acumula tudo isso. Eu sei porque eu sou assim. Hoje, claro, eu tenho parcerias, tenho a Corpo Rastreado, que está aqui realizando esse projeto comigo, que eu posso levar uma ideia, mas por décadas isso não foi assim. Por décadas eu fiz essas coisas sozinha, de alguma maneira, né? Então, isso também tem esse lugar de, para quem faz autogestão, a gente possa trocar ferramentas. Então, tem esse lugar de uma inserção. Tem alguém, acho que com o microfone aberto. Então, tem esse lugar da autogestão e tem esse lugar da inserção no mercado de trabalho. E tem um lugar também, talvez, de uma troca numa outra camada, que eu acho super importante, que é de uma construção ética, de que a gente, como comunidade, também crie e compartilhe caminhos éticos para o nosso trabalho. Porque a gente sabe que nosso corpo, nossa existência é política. Mas o nosso modo de trabalhar e de produzir e de criar, ele também é político. Então, há política também na maneira que a gente se relaciona, nas relações de trabalho, na transparência financeira, no tipo de tratamento, né, no quão humanizado é o ambiente onde a gente cria e produz. Então, acho que pode haver uma ética queer, né, também nesse tipo de conversa, nessa discussão que a gente vai ter aqui, também existem caminhos éticos. Sendo o primeiro deles, sempre, pelo menos para mim, a questão da representatividade, no sentido de, assim, olhar para um espaço e se perguntar quem está faltando, né? Quem não está aqui nessa sala, trabalhando, tomando decisões, né? E, normalmente, quem falta é a gente mesmo. Falta a nossa comunidade, faltam nossos corpos, faltam as pessoas pretas, faltam as pessoas indígenas e faltam as pessoas com deficiência. Vou bater de novo nessa tecla, né? Então, pensar essa interseccionalidade em tudo que a gente faz e buscar realmente caminhos éticos para transformar isso, porque cada transformação de cada pessoa aqui, ela vai gerar, vai ecoar e vai, né, quem sabe, um dia a gente transforma a sociedade toda. Outra coisa que eu ia trazer para vocês, o perfil das pessoas que vão conversar e trocar com a gente, essa equipe pedagógica. Eu tive a ideia de convidar pessoas que fossem multidisciplinares por natureza, digamos, que é artista, né? Faz comunicação, mas é artista, né? Faz produção, mas também é performer, trabalha com curadoria, mas também produz. E é um pouco dentro de um conceito que chama artista, etc., que é um conceito que um pensador aí da performance, artista, que é o Ricardo Basbaum, trouxe, que chama artista, etc., que é o artista que artista, produz, faz curadoria, não. E também pode ter o produtor, etc., é o produtor que é artista, a curadora, etc., uma curadora que também... Então, eu convidei pessoas, etc., né, para essa conversa. Pessoas multifacetadas, pessoas politizadas, pessoas agradáveis e queridas e confiáveis, né, porque acho que a nossa comunidade, ela depende muito das redes de afetos e da troca, então são pessoas que eu admiro demais, que eu fico super honrada de que estejam acompanhando esse processo, que tem um perfil criativo e, ao mesmo tempo, uma experiência prática de anos em diversos ambientes e em diversas também
e com diversas estruturas, né? Desde trabalhar num lugar assim, ainda sem muito recurso, até uma coisa super bem financiada, para a gente entender também diferentes realidades, né? Não tratar todos os projetos da mesma maneira, enfim. Então, convidei essas pessoas e eu vou convidar elas agora a se apresentarem. Eu vou chamando aqui. Espero que estejam aqui ainda. Ali, você quer se apresentar? Pode ser. Boa noite, gente. E aí, vocês estão bem? Bom, eu vou tratar com vocês um tanto sobre arte queer. Estou para lançar meu primeiro disco, moro em São Paulo, no centro de São Paulo. Acho também massa fazer esses recortes todos. Sou uma pessoa não binária, tenho processado isso no meu corpo, na minha subjetividade nos últimos anos. Bom, esse meu disco que eu vou lançar, ele conta a história de uma inteligência artificial que passa a se questionar e depois de entrar em contato com humanos. Minhas pesquisas, né? Eu sou formado em filosofia, as minhas pesquisas versam muito sobre pós-humanismo, transhumanismo, e desde que eu me conheço por gente, eu consumo arte queer, né? Desde a Divine, do John Waters, desde do Mapplethorpe, até Keith Haring, Madonna, enfim. E aí eu espero trazer um pouco das minhas vivências, tanto enquanto artista, né? Tanto enquanto filósofo e curador, no próximo encontro. Assim, vai ser uma confusão queer que eu vou ter um prazer muito grande em administrar com vocês, e eu espero que a gente consiga ter uma troca e ativar bons afetos e criar bons projetos em conjunto. Acho que é isso, por enquanto. Obrigada. Imagina. Eu que agradeço, aliás, pelo convite. Imagina. Tom, você está aí? Quer se apresentar? Sim. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tive uns problemas técnicos aqui. Boa noite para todas, para todos, para todes. Um prazer estar aqui. Depois dessa apresentação da Natália, fiquei um pouco nervoso de achar que eu tenho que preencher todos esses quesitos aí que eu não tenho certeza se eu preencho. Mas vamos lá, porque, como também colocaram aí, a gente está num caminho juntos e buscando construir um conhecimento, uma ética. Agradeço, Natália, por estar incluído nesse grupo de pessoas. Agradeço a todo mundo que está aqui também. A gente acho que vai trocar mais adiante. Eu trabalho com comunicação já há 20 e tantos anos, e diversos aspectos da comunicação, como a Natália falou. Eu sou jornalista. Bom, desculpa, uma coisa importante. Sou um homem branco, cabelos cacheados, mas estão presos no coque. Tenho barba grande, não muito, mas tá cheia. Tenho cabelos escuros, sobrancelhas escuras, olhos escuros. Sou um homem cis gay também, da nossa comunidade aí. E o que eu vou trazer para a gente conversar, como a Natália falou, é um pouco a respeito de como a gente construir história. E já há algum tempo o meu reflexo, o meu raciocínio, assim, as minhas reflexões têm sido em cima justamente das perguntas que nos levam às construções, né? Quero dividir um pouco essa, muitas aspas, metodologia com vocês, porque, na verdade, é isso. Ninguém tem todas as respostas, mas juntos a gente pode construir muitas perguntas, e essas perguntas constroem caminhos da nossa contação de história. Sou jornalista, sou ator também, tenho experiências múltiplas, como a Natália falou, com dramaturgia, com direção, com intérprete de artistas. E é isso, acho que é isso. Então, é realmente um prazer. Estou desenvolvendo esse ano um projeto de poesia no meu Instagram também, depois vocês me sigam aqui, vamos lá. E estou muito honrado, um prazer muito grande estar aqui e compartilhar esses momentos com vocês todos. Obrigada, Tom. Valeu.
Agora eu vou chamar o Péricles. Obrigado, Nath. Eu sou o Péricles, eu sou um homem branco, cis, loiro, de olhos azuis. Eu tenho uma barba que cobre todo o meu maxilar, meu queixo, tenho lábios e nariz grandes. Estou aqui para falar sobre acessibilidade com vocês, sobre representatividade. Sou, como a Natália falou, artista, etc. Né? Sou dramaturgo, sou fotógrafo, ator, sou diretor do Coletivo Libertas, formado por artistas com deficiência. Faço mestrado em Poéticas e Técnicas em Meios e Processos Audiovisuais. Fiz parte da 6ª turma do Núcleo de Dramaturgia do SESI British Council. Fui um dos curadores da Semana Modos de Acessar do SESC. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é deficiência, sobre os princípios de equidade, sobre capacitismo, onde ele está instalado aí, de modo estrutural, né? Como que a gente consegue começar a desconstruir isso no pensamento ali dos projetos que a gente vai tocar para frente, os modelos, né? O modelo caritativo, o modelo médico, o modelo social, falar sobre inclusão, os tipos de audiodescrição, e aí, basicamente, para a gente se questionar e percorrer aí uma trajetória, um caminho juntos. É isso, estou super feliz de estar aqui, conhecer vocês e agradeço o convite de todos. Obrigada, Perri, valeu. Eu acho que só falta a Gi. Gisele, não sei se ela ainda está aqui. Você está aqui, Gi? Tô. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou uma mulher branca, cis, tenho cabelos lisos, com uma franja e estou de óculos e com um fone com fio, uma blusa branca escrito Procure Saber e atrás tem uma parede de azulejos brancos. Estou muito feliz e honrada em estar nesse time, em estar nesse grupo, em estar aqui com vocês. Eu sou formada em jornalismo, mas trabalho com publicidade, trabalho com visual e storytelling, com fotografia, com vídeo, e uso toda essa bagagem para dar cara para projetos, tanto na parte conceitual, como também entender como traduzir o conceito em imagens e materializá-los em vários setores, desde a cenografia, um figurino, e cada projeto tem suas peculiaridades. E também tem um braço de produção, porque como artista visual é importante e fundamental a gente assumir esse papel dos projetos que a gente se envolve, enquanto eles não têm uma pessoa para fazer isso, ou se essa pessoa não pode de fato mesmo ser você. E estou aqui para colaborar, para trocar, para compartilhar com vocês e para aprender também. É isso, boa noite. Obrigada, Gi, valeu. Bom, ainda faltou a Lola, que não está aqui hoje, que está trabalhando em outro projeto, e as duas participantes gringas, que elas vão, por uma questão de língua, a gente vai trazer num dia específico onde vamos ter tradução simultânea. Eu quero aproveitar já e convidar vocês para o risco, vou pôr aqui as datas, 31 de março a 3 de abril. Depois a gente vai contar para vocês toda a programação ao longo dos encontros. Reiterar que vamos ter esse espaço de mentoria, que mentoria é uma palavra meio estranha, né? Porque pressupõe que, né, o mentor, né, ou a mentora é alguém que sabe muito mais, é uma coisa um pouco hierarquizada. Mas é mais de uma instância de apoio, de trazer realmente uma ideia que talvez precisa daquele empurrãozinho e a gente pode ajudar com a nossa experiência. Eu queria saber se até aqui alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, se quiser escrever no chat, eu vou lendo e respondendo, se ficou mais ou menos esclarecido. Se não, eu vou em frente com uma proposta para vocês que pode ajudar. Ó, tudo certo até o momento e amando, Kelvin Prudêncio. Obrigada, Kelvin. Aliás, obrigada pelos comentários todos, super nos entusiasmam. Aproveito para falar, assim, são muitos encontros, né?
É um percurso relativamente longo, mas assim, não desistam, fica com a gente até o fim. Às vezes é um tema que você acha que é distante do que você quer fazer, sei lá, não, estou muito mais para produção do que para comunicação, mas talvez ali na comunicação tenha alguma, né, acende alguma luz, dá algum estalo aí de uma coisa interessante, enfim. Então, assim, vamos manter esse grupo, vamos entrar lá no grupo do WhatsApp, que aí a gente se comunica, tira as dúvidas também, e eu vou, já que não tem nenhuma dúvida, vou passar para a única, eu reservei apenas uma questão aqui, mais com cara de curso, que é uma metodologia que eu pensei em compartilhar com vocês, e que aquelas pessoas que estão aqui e que têm um projeto, têm uma ideia, podem usar, e a gente pode usar essa ferramenta para, na hora de falar de projetos específicos, eles estarem todos mais ou menos organizados, de uma maneira que a gente consegue olhar para diferentes aspectos. Essa metodologia que eu vou trazer se chama Teoria da Mudança. Eu vou colar um link aqui, não sei se vocês ouviram falar, mas é uma ferramenta meio de gestão, que é parte da ideia de que quando a gente realiza algo, né, é para gerar algum tipo de mudança. A gente quer que alguma realidade mude, né? Se aplica muito mais, obviamente, a coisas programáticas, ou seja, a programas, a coisas que têm várias atividades, sei lá, a uma instituição, a um museu, a um festival, mas pode se aplicar também a projetos muito mais simples, e projetos individuais, enfim. A teoria da mudança, ela é uma série de informações que você vai decupando até chegar na mudança, que é aquilo que no final você gostaria de atingir com esse projeto. Então, eu vou compartilhar aqui uma telinha, e aí vocês podem acompanhar comigo, e eu vou montando como que seria uma teoria da mudança, que nada mais é do que uma planilha. Desculpa vir com uma coisa super chata como uma planilha. Mas eu resisti a essa metodologia, mas fazendo projetos internacionais, ela me foi pedida e eu comecei a usar. E quando eu comecei a usar, eu vi que ela me ajudava muito a entender os meus projetos. E eu acho que se vocês tiverem o tempo e a paciência de rapidamente, meio que preencher essas colunas com o que vocês sabem, com o que vocês imaginam, fica às vezes mais fácil ter uma noção do todo, né? E como hoje é introdução à produção e gestão, acho que nada melhor do que uma ferramenta que organiza um projeto de ponta a ponta. Vou compartilhar aqui a teoria da mudança. Espero que eu esteja compartilhando a tela certa. Vocês estão vendo? Nath. Foi. Foi? Maravilha. Então, olha só. A teoria da mudança, ela chega no impacto. A última coluna é o impacto. É a mudança que eu quero ver no mundo. É a mudança que eu quero realizar com esse projeto. Então, suponhamos que eu estivesse fazendo a teoria da mudança do Queer Lab, desse projeto que a gente está. Então, eu vou fazer uma metalinguagem. Vou usar o projeto para falar do projeto. Então, a mudança que eu quero ver com o Queer Lab é... Ups, espera aí, eu preciso ir lá para poder escrever. Só um segundo. Ai, aqui. O que eu quero ver? Maior número de pessoas LGBTQIA+, empregadas ou produzindo no setor cultural. Bem assim, careta e genérico. Certo? Deixa eu aumentar essa linha, né? O que eu quero também com esse projeto? Gerar renda, né? Para a comunidade artística LGBTQIA+. Esse é outro objetivo que eu tenho, né? Fortalecer redes LGBT,
LGBTQIA+, no setor cultural. É isso que estou me propondo com o Queer Lab, certo? Então, eu começo lá no final. Se você não sabe exatamente que impacto, que transformação você quer atingir, deixa vazio ou coloca aqui o seu sonho. O que você sonha com isso? Pode ser assim, meu sonho é ter uma produtora de artistas, DJs trans. Meu sonho é ter uma produtora de DJs trans, né? Então, você vai pôr lá o seu sonho. Então, o impacto é o seu sonho, tá? Não precisa ser, talvez, tão amplo como o Queer Lab, tão macro no social, né? Gerar renda, parecem temas muito grandes, né? Pensa no seu sonho. Meu sonho é lançar um disco que, sei lá, né? Meu sonho é criar uma companhia de dança de pessoas dissidentes que faça turnê pelo mundo. Coloca ali seu sonho, tá? Não se prende a uma coisa muito né, caretinha ou muito fechada, sem medo de ser feliz, porque depois a gente organiza isso junto, a gente ajuda a encontrar uma maneira de formular isso, porque por que eu estou falando isso? Porque o meu sonho ele pode ser muito louco e delirante, mas às vezes eu tenho que sentar com alguém que vai me dar dinheiro ou não, e eu tenho que conseguir em uma frase dizer o que eu quero desse negócio, o que eu quero conseguir, o que eu quero, né? Isso tem muito a ver com esse lugar de... É super capitalista, mas é isso, é vender o projeto, vender essa ideia, né? Seduzir outros com essa ideia para que outras pessoas possam te ajudar a realizar. E outra, a gente pode ficar com um discurso anticapitalista, mas todo mundo tem boleto, todo mundo tem um corre financeiro, todo mundo tem, né, a subsistência, a sobrevivência. Então, sim, a gente quer conseguir recursos para realizar nossas ideias, e para isso a gente tem que ter um discurso. E esse discurso, essa ferramenta da teoria da mudança nos ajuda a refinar esse discurso, a deixar ele mais mais sintético, mais ao ponto. Então, o impacto é o seu sonho. Depois a gente manda esse arquivo, tá? No grupo do WhatsApp. Aí você esquece todo esse caminho do meio e volta aqui para o começo, para a primeira coluna. E aí você vai construir o percurso para chegar nesse sonho. A primeira coluna é programas. No caso do Queer Lab, né? É um programa podemos chamar de um programa de formação, né? Então, eu vou pôr aqui, programa de formação, né? Aqui eu vou até pôr o título Queer Lab. A diferença entre programa e projeto é que o programa, ele é feito de várias atividades, né? Ele tem um percurso, ele tem diferentes estágios, ele tem diferentes coisas. Um projeto é uma coisa única. Tá. Se é uma vez só, se é uma coisa que acontece, não necessariamente uma vez só, mas um evento só, né? Então, eu faço uma peça que vai apresentar 10 vezes. Mesmo assim, é um projeto, porque é uma peça. Agora, se eu faço um festival que tem ações de educação, programação artística e, sei lá, e cursos, aí é um programa, né? Então, o Queer Lab, ele é um programa, né? O que acontece dentro desse programa, né? Encontro de produção, aqui eu vou pôr encontro de comunicação e encontro de curadoria, certo? São os projetos, eu posso pôr até atividades, e eu tiro aquela coluna ali. É isso, a gente adapta essa planilha às peculiaridades de cada projeto, certo? Os formatos são, aqui, são encontros via Zoom, certo? As atividades, encontros
por tema, a gente tem mentorias, e a gente também vai ter uma coisa que vocês não são comunicados a priori, mas tem avaliação. Esse projeto está sendo monitorado e avaliado. Inclusive, vou pôr monitoração primeiro e avaliação depois. Esse projeto, como qualquer outro projeto, assim, esse programa, né, programa mais estruturado, ele tem uma monitoração desde o início. Então, a gente monitorou quantas pessoas estavam se inscrevendo, qual era o perfil das pessoas, será que precisamos divulgar um pouco mais, será que precisamos divulgar um pouco menos, será que não está tendo suficiente inscrição de pessoas trans, que era um dos grupos que a gente focou, né, 50% das vagas, será que precisamos divulgar mais? Então, a monitoração é um processo constante que, em maior ou menor medida, você vai fazer, é uma checagem. Nesse caso, é uma checagem, né, dessa coisa, dos inscritos, até agora foi isso. Num projeto que pode ser mais simples, que é um evento que eu quero fazer, você também vai checar. Será que quantas pessoas confirmaram presença? Quantas pessoas se interessaram? É alguma coisa que você quer vender, talvez, né? Você tem a sua obra, por exemplo, você faz desenho e você está vendendo. Tá? Quantas pessoas, né, têm interesse em comprar? Quantas pessoas de fato compraram? E assim por diante. Qualquer tipo de projeto pode ser monitorado. E qualquer tipo de projeto, do menor e mais simples até o mais complexo, pode ser e deve ser avaliado. A gente, né, na nossa prática no Brasil e tal, não tem muito o hábito de avaliar, porque a gente vive tão precarizado e tão tudo encavalado, uma coisa em cima da outra, meio, às vezes sem grana, muitas vezes muito sem grana, não corre. Não, a gente não tem nem tempo de avaliar e a gente já está na loucura de fazer o próximo, porque precisamos, né, sustentar esse projeto, nos sustentar nossa equipe. Então, mas é super importante avaliar. Avaliar, no caso do Queer Lab, por exemplo, é perguntar para vocês como está sendo. Em cada final de encontro, fazer uma checagem, como está sendo para vocês, né? Acabado o Queer Lab, pedir para vocês preencherem um formulário muito simples com as suas impressões, para que a gente possa fazer melhor e melhor. E eu acho que também a avaliação, assim como a monitoração, é um processo constante. Então, já aproveito essa parte da teoria da mudança para dizer que a qualquer momento vocês podem nos escrever e dizer estou sentindo falta de tal coisa está legal, tal coisa, né? Ou alguma linguagem que a gente usou que de alguma maneira, né, pode ter sido ofensiva por algum motivo, ou qualquer aspecto desse nosso encontro que você quiser não só criticar, como dizer, não, isso é bom, isso interessa mais que aquilo, vocês podem, por favor, nos ajudar a fazer melhor. Esse é o nosso primeiro Queer Lab, é um piloto praticamente, e a gente quer muito que seja uma construção junto com vocês. Então, voltando à teoria da mudança, essas são as atividades, né, que dizem respeito ao projeto. Aí vem os recursos. Então, o dinheiro, né, eu tenho o apoio Doritos, Rainbow, nosso querido patrocinador que viabilizou este projeto. Thank you, obrigada, Doritos, por deixar esse Queer Lab acontecer. Então, a gente tem o recurso financeiro que o nosso patrocinador, apoiador, nos deu para esse projeto. Mas a gente não tem só o recurso financeiro, a gente tem a nossa equipe, a gente tem equipe de produção, a gente tem pessoas, né? Então, os recursos humanos, a gente tem a Gabs, que fez o formulário, entrou na planilha, selecionou os e-mails, fez um negócio, mandou o e-mail. Esse recurso humano, que obviamente ele é pago com os recursos do projeto, mas é uma pessoa, e ela é um recurso, ela é um viabilizador, né, dessas atividades todas. E isso inclui todo mundo que está trabalhando aqui, a equipe pedagógica, a produção,
né? É a administração desse projeto, que é a Alba, que não sei se está aqui, espero que sim. A Bita, querida, alguém tem que fazer a contabilidade disso, a prestação de contas, toda a transparência financeira, toda a parte de administração, os contratos com as pessoas que vêm trabalhar com a gente. Isso também é um recurso, né? Como parte dessa equipe. Aí tem um conceito que é em inglês que chama in kind, que a gente pode traduzir como estrutura, infraestrutura, ou eu não sei qual é a tradução exata, mas é tudo aquilo que não é dinheiro. Então, assim, se você foi fazer um espetáculo e alguém te emprestou o teatro, te cedeu o teatro para você apresentar, aquilo é um recurso in kind, aquilo é um recurso de infraestrutura. Ele não está precificado, né? Ele pode ser precificado. Inclusive, tudo que é cedido, tudo que é emprestado ou dado como uma parte de um apoio, tudo isso pode ser precificado e você pode, no orçamento do seu projeto, incluir isso e depois subtrair, porque aquilo foi doado ou cedido ou emprestado, certo? Então, a conta do Zoom que eu estou usando para fazer essa reunião é um recurso in kind, é uma infraestrutura que que a Corpo Rastrado, que é a produtora, já tem, porque a Corpo ela paga uma conta de Zoom para todos os seus projetos, e o QueerLab se utiliza desse recurso, dessa estrutura, entendeu? Então, aqui você pode pôr tudo que você consegue porque você já tem, porque, né, o escritório onde vai ser feito tudo isso é a sua casa, então esse é um recurso, e assim por diante. Patrocinador, no caso, a gente já pôs, né? E outra coisa é apoio, né? E outra que a gente já falou, e aí redes é um recurso, sim, da sua rede de afetos, a sua rede de pessoas que quer te ajudar, que é a sua amiga que vem e te ajuda na produção e não tem grana, mas ela está com você fazendo esse corre, ela é um apoio, ela é um recurso, né? Aí, seguindo, então aqui você vai pôr tudo que você tem. Nath, Oi? rolou uma pergunta legal aqui no chat, que é: a pauta de um espaço entra nesse in kind? Se o espaço está sendo cedido para você sem custo, sim. Ele é uma infra que entra aqui. Então, para eu realizar o meu projeto, eu já tenho um teatro. Eu já tenho uma pauta. Então, é um recurso do projeto. Certo? Se eu tenho um parceiro que me emprestou, um amigo meu, músico, sei lá, que me emprestou os microfones para fazer a cena, é um in-kind, é uma infra. E você tem que pôr ela aqui. Aqui é muito legal essa organização, porque você vai pondo tudo, quando você vê, você tem num só lugar tudo, sabe? A sua equipe, o que você vai fazer, o que você quer conseguir e o que você tem. E você sabendo exatamente o que você tem, você sabe o que você está precisando também, né? Você entende o que você não tem, né? Aí, os resultados quantitativos depois, né, que o projeto rolou, sei lá, apresentou a peça, ou enfim, no caso do QueerLab, aqui não é hashtag, é número, né? Número de pessoas inscritas, é uma métrica, né? Outra métrica que eu posso ter para medir, né, esse projeto é, sei lá, número de likes ou seguidores, por exemplo, né? Quantas pessoas deram like no QueerLab? Vai ser uma métrica que vai ser importante, inclusive vai fazer parte do relatório para o nosso patrocinador, para ele decidir se o projeto foi sucesso ou não foi. Às vezes são métricas cruéis, né? Porque você pode ter tido pouquíssimos likes, mas o projeto foi incrível e transformou vidas. Então, não vamos nos iludir numa coisa de que, né, like é tudo na vida, mas também não vamos deixar de olhar para isso, né? Porque é importante. Outra métrica é não só pessoas inscritas, mas número de atividades. É uma métrica. Quantos encontros a gente fez?
né? Então, num relatório ali, você vai pôr, foram 16 encontros com tantas pessoas, com, né, número de equipes, pessoas, equipe do projeto, que, querendo ou não, esse é um projeto patrocinado, todo mundo está trabalhando aqui, está sendo remunerado, então a gente já está gerando renda para a comunidade. O projeto só por acontecer, ele já está gerando renda para mim, para a Gabs, para toda a equipe pedagógica, para todo mundo envolvido, né? Então, número de pessoas na equipe do projeto, enfim, e assim por diante. Você vai criando métricas. Como que eu posso medir, né? Parece meio careta, métricas, impacto, né? Dados de impacto, mas é importante a gente saber e a gente ter isso, saber isso. Então, sei lá, fiz a minha peça, quantas apresentações? Consegui fechar 4. Quantas pessoas foram? No primeiro dia foram 20, depois foram 12, depois foram 50, e no último dia foram 300. Tá, no total foram tantas pessoas. E nas redes, como é que ficou o perfil lá da peça? Estou dando um exemplo aleatório. As redes da peça cresceram de 500 seguidores para 1.400, sei lá. Tudo isso você registra aqui. E aí, depois, ao final, você vai chegar nesse impacto, nesse sonho, e você vai falar, e aí, rolou isso que eu sonhava? Não rolou? Rolou, mas podia ter feito diferente. Então, quando você for voltar a realizar, repetir esse projeto ou iniciar um novo, você vai refazer esse ciclo e você vai avaliar onde faltou. Que faltou recurso. Na verdade, eu achei que dava com essa grana que eu tinha, mas na verdade faltou, então algumas coisas ficaram aquém, né? Não saiu tão legal. Ou então, nossa, eu pus atividades demais. Se eu tivesse feito menos, teria sido muito mais potente. Ou então, eu errei no formato, não devia ter sido no Zoom, devia ter sido na praça ao ar livre, porque as pessoas teriam ido, sei lá, estou falando assim, qualquer coisa, tá? Ou então, não, na verdade, foram o tipo de atividade podia ter sido diferente. Ou então, em vez desse teatro, eu podia ter feito naquele outro, que é do lado do metrô, então eu teria tido mais público, porque eu fiz num lugar que o transporte público não estava legal. Então, isso te permite tanto você organizar, e, além disso, vai ter 1000 de outras metodologias, que inclusive a Gabs vai falar, que é um orçamento, é um cronograma, ali tem 1000 outras coisas, mas a teoria da mudança, ela é a sua matriz, digamos assim. É o seu grande rascunho, o caderno de viagem, onde tudo que de mais importante, mais central você quer saber sobre o projeto, vai estar tudo aqui. Que é o que eu quero fazer, atividade. Como eu vou fazer, o formato. Desculpa, eu tenho atividade 2 vezes. Aqui era projeto. É que assim, eu vou mudando a cada coisa. Aqui eu tiraria aqui onde está projeto é atividades, e aqui eu vou pôr subatividades, tipo as atividades das atividades. Mas encontra as suas próprias palavras, se você quiser mudar, se você quiser tirar, deixa só atividades. Tira, sabe? Tira uma coluna, adapta ela para a sua vida, isso aqui é uma coisa viva, eu não me prendo a formatos, é queer mesmo, então é vivo e muda. Então, o que você quer fazer, como você quer fazer, é o formato, né? As subatividades é isso, porque às vezes você tem uma coisa que vai cascatear em outras, né? Deixa eu deixar o Rodrigo Dourado entrar. O que você tem, quais são os seus recursos, e lembra que não é só dinheiro, é gente, é infraestrutura, é a caneta, sabe? É tudo. E lembra desse in-kind, que você pode chegar para alguém e pedir esse apoio. Quais são os resultados quantitativos disso que você fez? E, de novo, eu vou insistir nisso, não é só para uma coisa grande, grandiosa, qualquer coisa você pode medir, tá?
como você vai medir, né? Quais são os números que você pode extrair dessa experiência e qual que é o sonho. E lembra de começar pelo sonho, por isso que ele está em vermelho, para você não esquecer. Começa formulando o seu sonho, e é muito bom, palavra tem poder, e é uma coisa assim, o que você quer realizar, qual que é a sua ideia, se você não tem nenhuma ideia, inventa uma ideia, inventa um sonho, para você treinar isso, se você quiser. E eu vou interromper o compartilhamento, a gente manda esse modelo para vocês no Excel. Quem quiser aproveitar, não tem nada obrigatório neste lab, neste laboratório, não tem nada obrigatório. Se você quer ficar todos os encontros de ouvinte, fica. Se você quer ficar de ouvinte, só interagir, fazer pergunta, trocar com a galera, beleza. Se você quer ir mais fundo e fazer os exercícios e as coisas que a gente vai propor, você está com tempo, te interessa, você acha que te serve, aí você faz. Aí, quando você tiver feito essa teoria da mudança sua, se você fizer, ela pode ser uma ótima ferramenta quando a gente for discutir projetos específicos, porque você vai compartilhar isso com a gente já vai bater o olho e vai falar, ah, tá, ela quer chegar aqui, ela tem isso, e você pode fazer isso também num território totalmente fictício. Você pode treinar a ferramenta em si também. Você pode inventar um festival que não existe e inventar que recursos ele teria. Você pode inventar um centro cultural que não existe, como ele se financiaria, quais seriam os recursos, o que ele faria. Você pode inventar uma coisa totalmente hipotética, ou você pode, para treinar a ferramenta, ou você pode pegar a ferramenta e usar ela para uma ideia que você já tem, que você já realizou, e você quer pensar ela em retrospecto, ou que você quer realizar. Certo? E aí é isso. Então, o que eu trouxe hoje para vocês é realmente esse panorama do Queer Lab, do que se trata, qual que é a ideia, apresentar as pessoas, a grande maioria, né, que vai estar com a gente, e compartilhar uma simples ferramenta que pode te ajudar a organizar um pouco as ideias e pode te ajudar também a comunicar a sua ideia com mais facilidade para pessoas que você queira envolver no seu projeto. Certo? Então, a partir de agora, estamos recebendo comentários, dúvidas, sugestões. Deixa eu ver. Eu vou lendo aqui. Juno, que ferramenta sensacional. Legal. Acho que eu já posso... Importante demais. Realmente é uma ideia de organizar o raciocínio. É uma ferramenta bem racional, inclusive. E ela é usada em empresas também. Mas está muito em projetos de cultura. Aí eu vou, se alguém quer comentar, se alguém quer pedir a palavra também, a gente abre a câmera, abre o microfone, se alguém quer falar, coloca aqui no chat. Enquanto isso, eu vou pegar o arquivo e vou mandar por aqui mesmo para vocês já terem, tá? Eu queria falar uma coisa, consegue me ouvir? Tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, estou muito empolgado, acho que estava precisando de um gás, assim, eu estava meio desanimadinho, mas agora eu estou mais feliz. Assim, eu queria comentar que saíram vários editais novos para longas metragens, então eu acho que, de repente, em algum momento, a gente poderia fazer uma espécie de apresentação com um pitching super rápido do projeto, assim, para ver se a gente consegue encontrar até parcerias mesmo para tocar esses projetos, assim, principalmente pessoas iniciantes como eu, assim, que estou me inscrevendo nos primeiros editais. Eu acho que esse é um momento de juntar forças, assim. Eu acho que, já que a gente está aqui, podia rolar isso em algum momento, se houver, né? Se houver espaço para isso, né? Mas acho que seria legal. É a única sugestão. Com certeza, Matheus. Inclusive, essa coisa da mentoria que a gente falou, esse encontro extra, digamos assim, ele é meio para isso.
A gente pode abrir para simplesmente escutar as ideias, como um pitching, né? Que um pitching é um encontro no qual você defende uma ideia e seduz para que alguém, né, viabilize, ou contrate, ou compre, enfim. Então, a gente pode super fazer isso. Tem essa possibilidade de treinar esse pitching na sessão de curadoria, que é o segundo módulo, com também pessoas que são curadoras de festivais. E tem também, ao final do processo do Queer Lab, esse espaço para treinar esse pitching. Inclusive, tem uma ideia que a gente teve de ter uma parte da mentoria ser o pitch de elevador, que chama. Pitch de elevador é a sua ideia numa viagem de elevador. Então, você tem, tipo, 1 minuto. Né? Então, você entrou no elevador e você encontrou, sei lá, a Maria Bethânia. E você quer muito que ela grave a sua música. Aí, nessa viagem de elevador, você fala, a Bethânia tem uma música incrível, né? E você já canta para ela já se emociona e grava no próximo disco. Ou você encontra um super diretor de cinema e você é uma atriz, e você, sei lá. É uma coisa bem, assim, engraçada, nesse lugar da brevidade, né, de apresentar uma ideia muito rápido, mas é muito interessante, né? Você não e não acho que precise ser rápido, não precisa ser um elevador, mas a síntese, né? E isso em editais é super importante, porque assim, quem lê projeto de edital, e eu sou uma que eu já li bastante, já li, por exemplo, projetos do Rumos, do edital do Rumos do Itaú, já fui parte de um júri do Rumos. Cada uma de nós lia 800 projetos, porque era um edital que teve 15.000 inscritos. Então, é horrível e é capacitista julgar um projeto pela capacidade que a pessoa tem de formular ele numa linguagem X. É horrível. Ao mesmo tempo, é fato que, né, do outro lado, quem lê muitos projetos precisa ser meio que pego por uma ideia de uma maneira bem assertiva, né? Aí que entra o Tom, né? O nosso encontro com o Tom Loyola. Eu tenho uma pergunta bem pontual, já que tu tocou nisso de quantidade de projetos, né? A relação de inscrição, por exemplo, se eu escrevo, digamos, o edital abriu, vai fechar no final de maio. Se eu inscrevo ele agora, em março, logo quando abriu, a chance é maior do meu projeto ser visto com mais calma ou não? Ou os projetos vêm todos diretos, assim? Não? Não muda nada, porque normalmente, quando acaba o período de inscrições, é que vai para uma comissão. Entendi. Não é por ordem de chegada. O que pode acontecer é que, se eu estou numa comissão e eu recebo 5.000 projetos, sei lá, talvez eu tenha mais paciência nos primeiros e depois, por cansaço ou falta de tempo, eu posso ler os seguintes de um jeito mais rápido, né? Assim, sendo super honesta, quando são muitos projetos e você tem prazo para avaliar. Então, assim, não é quando você se inscreveu, não acho que faça uma diferença, não. É que uma vez me deram essa dica sobre festivais de cinema. Ah, é? Que é bom, importante. Será? Que era importante ser um dos primeiros a inscrever, assim, porque aí o teu filme ia ser visto com mais calma, né? Eu tinha um amigo que era curador, ele falava que os filmes iam chegando, ele ia assistindo, né? Porque o tempo era curto. Entendi. Então, talvez eu esteja falando mais em editais, tipo, sei lá, minha experiência é mais tipo Rumos, ou Fomento, PROAC, não, edital de festival de cinema, eu realmente não tenho experiência, não posso falar. Não era edital de festival, era festival mesmo, assim, que eles recebiam. Sessão de festival. Aí não sei te dizer, mas se você teve essa dica... Se rolava bem nos editais, né? Era a minha dúvida só, mas obrigado. Posso falar? Pode. Sobre essa questão dos festivais de cinema, eu sou o Luiz Fernando, prazer, boa noite. Eu faço uma mostra chamada Sunsex aqui em Santos há 11 anos,
que é uma mostra focada em diversidade, e a gente tem algumas mostras, tem a mostra de cinema, tem mostra de teatro, dança, artes plásticas, e já trabalhei em alguns festivais, como o Curta Santos, que é o principal festival de cinema aqui da cidade. Isso, não, na verdade, não existe, porque o processo de análise ele funciona como nos editais. A gente recebe todos os filmes, toda a demanda, e aí depois os curadores recebem tudo junto para analisar, e na grande maioria das vezes aqui a gente faz um esquema que é assim, eles levam algumas coisas para casa, só que todo mundo tem que ver, então eles têm um tempo de fato para assistir tudo, então eles levam um bloco para casa, devolvem dia tal, e aí repassa para o outro, então todo mundo acaba vendo na mesma loucura, assim. Talvez em algum festival específico, porque aí eu acho que é uma questão muito da organização de cada produção e curadoria, isso possa ser uma realidade. Mas acho que, de um modo geral, não, porque os curadores, eles também são contratados para fazer aquele trampo naquele tempo determinado. Não ficam à disposição do festival, entende? Então, não sei se isso é uma regra para todos os eventos. Pode ser que haja uma especificidade. Acho que ajudei? Obrigada, ajudou super. Imagina. Então, eu não estava Muito viajando. obrigado. Valeu, obrigada, viu? Prazer ter Eu acho você. que, complementando o Luiz Fernando também, eu acho que depende também, por exemplo, um festival com uma mostra internacional são muitos meses. Então, de fato, são muitos meses, são muitos curadores. Então, talvez no começo a pessoa pegue com a cabeça mais fresca, como qualquer trabalho, né? Mas, assim, também acho que a gente tem que pesar que se o negócio é ruim, não chama atenção. Ruim é subjetivo, mas se não chama atenção, a pessoa pode estar cansada, pode estar descansada, que meio que não vai adiantar, né? Aí acho que é um pouco também isso. Não é porque, se o filme é ruim, não é porque ele está no começo da seleção que ele vai chamar mais atenção de alguma forma, né? Enfim, mas como o colega o Luiz falou, são modelos específicos que eu acho que não é o maior requisito que a gente tem que se prender, né? Eu prefiro sempre entregar um projeto bem feito do que correr para entregar e contar com o prazo inicial como meu fator principal de seleção, né? Essa questão de seleção, né, curadorias de seleção, editais, é bastante cruel, né, porque, na verdade, a gente sabe que existe uma tendência a selecionar o já conhecido, o artista já estabelecido de alguma maneira, está em jogo muita questão de gosto, né, gosto pessoal, e às vezes não se pensa tanto assim em relevância, enfim, é uma questão bem difícil e às vezes muito cruel, porque são bolhas, não só bolhas de amiguismos ou de relações, mas bolhas de consenso estético também. Então, por exemplo, aqui a Maia falou, é por isso que tem aquela dica de ganhar quem assiste os primeiros 15 minutos, no caso de longa, né? E, de fato, né, dependendo de como é feito um filme ou uma obra qualquer de artes cênicas, por exemplo, ela pode te fisgar, mas e se for uma pesquisa diferente, que convoca um outro estado no público, uma outra contemplação, uma outra temporalidade, e é tão válido quanto, né, aquele que te pegou nos primeiros minutos, enfim. Eu acho que eu não diria para ninguém aqui que é artista que formate sua obra por conta de um edital. Eu diria que você permaneça fiel à sua obra. E, claro, busque o refinamento da sua linguagem, a pesquisa de linguagem, pesquisa estética, né? Mas não se formatem para o edital, porque isso dá uma matada também. Mas sim saibam comunicar esse projeto, falar dele, né? Seduzir, né? Ao falar dele. Essa é a minha visão pessoal. Não sei se alguém quer comentar. Sim, Natália, eu só fiz esse comentário pensando nisso que tu está falando, de entender estratégias, de tentar burlar a lógica que é cruel mesmo das seleções. Tipo, óbvio que eu não acho que todo filme tem que ser incrível nos primeiros 15 minutos. Tem filme
Se a gente for ver aqueles filmes, sei lá, do Tsai Ming-liang, sei lá, um diretor japonês, são filmes assim, que a primeira hora de filme nada aconteceu, mas é isso. É um cara super reconhecido, que já ganhou Cannes, não sei o que, não sei o que lá. Outra coisa sou eu, uma jovem artista tentando emplacar meu primeiro festival. Claro. Então, tipo, é isso que eu tô falando, é mais nesse sentido, Não, porque eu te o entendo volume de demanda, né? eu te entendo e concordo com você, e também a gente não vai negar que são negociações, né? Eu tenho a minha obra, que eu cuido dela e tudo, mas também eu quero que ela entre em determinados espaços, então eu também vou olhar para isso, mas não se condicionar totalmente, né? Tem que tem que dar essa fisgada por algum lado, ou talvez encontrar o seu nicho, né? Se o seu cinema é mega experimental, cadê o nicho para isso? Cadê o público para isso? E existe, né? Então, não vou mandar para o festival, que eu sei que é mais de, sei lá, mais comercial, não vou mandar meu trabalho ultra viajandão comercial, experimental e vanguardista, né? Vou encontrar o espaço. E acho que isso vale para qualquer projeto, em vez de atirar para todos os editais, porque a gente está louca para trabalhar e fazer, pensar, realmente meu projeto se enquadra nisso? Realmente esse teatro tem a cara da minha peça? Realmente esse edital tem a cara do meu projeto? Ou eu estou realmente... E aí vale esses espaços, né, como aqui, para essas consultas. Será que tem a ver? E aí é isso, eu não acho que há igualdade de oportunidades no Brasil, em nenhum lugar, infelizmente, né? Mas a gente tem que ir furando as bolhas e hackeando. Por isso que é tão importante, quando a gente chegar em curadoria, encarar a curadoria como uma missão ética também, de hackeamento no sentido de se comprometer com que a abertura desses espaços para as narrativas que estão invisibilizadas historicamente. Acho que quem ocupa um lugar de curadoria tem esse compromisso. E não é que a régua é essa, né? Tem o trabalho, tem a pesquisa, tem a narrativa específica, mas tem que manter, acho que, esse olhar, né? Essa perspectiva um pouco de uma missão, porque a curadoria é um lugar de poder, né? E o lugar de poder ele tem que ser usado para desmantelar o poder. De alguma maneira, o poder estabelecido, né? Quebrar esses consensos, trazer o inesperado, trazer o que não tem espaço, trazer sei lá. Aqui o comentário da Alice, super importante. A Alice falou, eu autista com minha disfunção executiva, sem conseguir seguir todas as burocracias de muitos editais, mas eu tento. Mas eu tento. É isso, cadê também uma perspectiva da neurodiversidade, de que nem todo mundo tem as mesmas, se comunica da mesma maneira, nem todo mundo se comunica com textos de 1.200 caracteres, organizados da maneira convencional do uso da linguagem. As pessoas têm diferentes tempos, diferentes formas, né? Então, isso é outro problema dos editais, né? O edital, muitas vezes, o que está sendo julgado é a escrita, e não o projeto em si, a ideia, é a escrita. Isso é muito cruel também, e eu acho que também quem está nessa posição de selecionar, de julgar, tem que ter essa consciência. Peraí, deixa eu ver se eu chego, né, nessa ideia, no centro dessa ideia, independente de como ela foi escrita. Isso é um capacitismo também, né? Faltam leituras críticas para os editais, né? Faltam leituras críticas. Eu acho que as pessoas acabam desistindo justamente por achar que precisam seguir aquela linguagem super academicista, rebuscada e tudo mais, e às vezes você pode simplificar a sua ideia. É o que a Natália falou muitas vezes, aí frisou o poder de síntese, né? Muitas vezes, se você souber contar a historinha e sintetizar, você consegue chegar lá. Mas faltam leituras críticas, porque a gente pega aquele edital, começa a ler e começa a ficar apavorado, assim, dá um desespero. Então, sim, talvez essa coisa de montar uma rede em que as pessoas possam se ajudar e colaborar também nesse sentido, né, para dar um suporte, por exemplo, para a colega que acabou de
de mencionar que muitas vezes ela não entende tudo que está escrito no edital, isso também é bacana, porque eu acho que a gente vai criando redes e podendo trocar informalmente mesmo. Não que o festival, o Risco, tenha que assumir isso, mas nós mesmos, enquanto comunidade, começar a agir e trocar dessa forma, né? Para que todos tenham acesso e possibilidades iguais. Sim, concordo com você. E o que a Elza falou aqui, a Elza colocou assim, como que concorre a um edital do Estado que tem nomes com mais de 10 anos, fazendo o mesmo trabalho, com a mesma obra, né? E aí são essas bolhas, né? E aí eu acho que entra um lugar também de fazer um certo ativismo no sentido de se envolver, né? Se envolver nas lutas de classe, nos coletivos que vão lá e fazem pressão para que exista um edital, por exemplo, de novas obras, artistas emergentes, artistas iniciantes, ou artistas com deficiência, aí entra uma mobilização política coletiva que existe, né? Enfim, eu sei de São Paulo, né? Que existem vários movimentos que, inclusive, conseguiram várias conquistas, como a Lei de Fomento ao Teatro. É uma movimentação da classe que conseguiu. Então, aí Então, que Natália, entra a gente se envolver nesses movimentos, que é um será que trânsito. eu posso dar uma palavrinha aqui bem rápida, Claro, bem breve? por favor. Sobre isso, assim, de furar essa bolha em si. Eu não vou abrir a câmera porque eu acabei de chegar do trabalho, assim, eu vim escutando a aula, mas existem grupos onde a gente se reúne, né? Grupos de WhatsApp, a gente tem encontros também mensalmente, né? Via Meet, enfim, que como se fossem os conselheiros do Estado de Pernambuco, né? Os conselheiros de produção do Estado de Pernambuco. E aí, assim, eu lembro bem, assim, da última reunião dos conselheiros, que, inclusive, essa galera que eu citei aqui, dos 10 anos de estrada, né, que já vem colocando o mesmo espetáculo para o Funcultura Geral, a exemplo de que é o edital de peso maior aqui no estado, a galera, assim, muito puta, porque projetos, por exemplo, da periferia vem ganhando muito espaço, inclusive festivais, né? E aqui a gente tem isso de classificar os projetos por linha. Eu não sei se isso acontece aí, né? Mas existe linha 1, linha 2, linha 3, e isso vai aumentando os valores, né? E aí, a galera ficou muito puta quando eu fiz uma fala assim, de exatamente isso. Tá bom de o Estado determinar alguma coisa dentro do regimento do próprio edital para que aquela obra ela não pudesse ser mais rodada com aquela grana. Porque isso acaba tirando vaga de outras pessoas que querem apresentar novos projetos, né? E aí, assim, é bem difícil furar a bolha, porque essa galera já tem uma relação em si no Estado muito forte, né? E o novo assusta, parece que o novo assusta. Então, a gente aqui sente essa grande dificuldade em escrever editais. Eu acho que a dificuldade em si não é nem pelo próprio edital, mas é pela concorrência dos editais, entendeu? Aqui em São Paulo, por exemplo, o PROAC, você não pode ganhar 2 vezes, 2 anos seguidos com o mesmo espetáculo. Você tem que pelo menos esperar. Por exemplo, eu faço um espetáculo há 12 anos, eu estou em cartaz com o monólogo. Eu já ganhei um PROAC LGBTQIA+, com esse espetáculo. Aí eu inscrevi ele numa circulação 2 anos depois. Eu não posso ganhar repetidamente. Depois disso, você não ganha mais. Você ganha ele numa outra categoria, você não ganha mais. Essa coisa de trabalhar por linha também não está só dentro da esfera pública. Alguns editais de SESCs, esses SESCs mais distantes, que também trabalham dessa forma. Grupos e companhias com 10 anos de atividade, eles ganham um cachê maior que um artista iniciante. Esses critérios são regionais sempre, né? Mas aqui, em São Paulo especificamente, você não pode ficar ganhando seguidamente editais, você tem que dar com o mesmo trabalho, você tem que dar pelo menos uma janela
de um ano. A diferença é que a gente tem vários editais e consegue concorrer de uma forma mais ampla, assim, né? Inscrever todos os anos em vários editais, não só o estadual, mas o municipal. Eu, por exemplo, eu moro em Santos. Eu posso concorrer aos editais municipais, eu posso concorrer aos editais estaduais, então isso me dá mais possibilidades, né? Acho que isso é de cada estado mesmo, é o jeito de trabalhar e como baliza e avalia os trabalhos. Assim. Às vezes, assim, Luiz, eu acho sinceramente que isso é uma forma do governo daqui, principalmente do governo do estado de Pernambuco, tirar um pouco da responsabilidade sobre cultura, sabe? Dizer assim, já tem uma galera que gere ali todo ano, vamos dar o prêmio para essa galera mesmo, já conheço o espetáculo, já conheço todo o projeto, e é uma galera que também tem aquela relação com o governo, entendeu? É uma galera que tem familiares dentro do governo e que a gente não consegue desbancar isso de forma alguma, saca? E isso está sendo, assim, bem cansativo. Então, tipo, o meu projeto, eu tenho uma produtora sociocultural, né? A gente só faz editais voltados para a periferia, exclusivamente para a periferia. E, assim, nosso projeto tem 2 anos, nós já temos 2 projetos aprovados pelo governo do estado, e isso foi um susto para muitas. Porque, que projeto é esse, né? Porque passar no Fucultura aqui, por exemplo, é muito difícil. Principalmente quando você não tem nome no mercado. Aí se torna mais difícil ainda, né? Então, assim, é aquela famosa panelinha. A gente está tentando furar essa bolha aí, mas a gente também se lasca muito para furar a bolha, entende? Elza, interessante tu colocar isso assim. Eu sou o Pablo Vieira, eu falo aqui de Natal, RN, Nordeste, e a gente também enfrenta um pouco isso, assim, né? Por exemplo, ver os mesmos nomes, passando em vários projetos, né? Em vários editais também. Acho que teve uma furada de bolha bem geral, que foi a Lei Aldir Blanc, né? A LEB, assim, acho que foi muito bacana ver esse movimento de muitos grupos que não tinham conseguido nenhum edital, né, que inscreveram os primeiros projetos sendo contemplados, né, algumas linhas voltadas bem para a comunidade LGBTQIA+, também acho que foi bacana, assim, né, mas pensar os avaliadores é uma pauta que para mim é muito importante, assim, porque a gente acaba tendo uma galera que está aí há muito tempo, que não vê coisas novas, né, consomem coisas de um ciclo muito específico de produção de arte, e às vezes pensam que essa galera são as representativas, né? São as únicas pessoas que pensam e que estão fazendo isso. Então, recentemente o meu grupo, né, que é a Sociedade T, a gente passou num festival aqui chamado Dança Caseira, com um videoarte, uma videoperformance, enfim, e o setorial de dança questionou o porquê da gente estar naquela programação, né? E eu fiquei pensando, nossa, o que essa galera tá vendo? O que essa galera tá consumindo de arte, né? Desses grupos que estão surgindo agora, que estão pensando, de repente, esses afetamentos, né? Esses borramentos entre dança, teatro, performance, enfim, eu acho que isso é uma questão muito emergente, Elza, que você coloca. Sim, Paulo, assim, a gente sempre... Eu sinto assim, toda vez quando tem reunião de conselho, mensalmente, é um desgaste, sabe? Porque é bem isso que tu colocou agora. Porque eu estou há tantos anos no mercado, e você é quem? Tá ligado? É bem assim. E você, quem é? Saca? Então, eu sinto uma grande dificuldade até de diálogo mesmo com essa galera, e é muito foda que a gente esteja agora em busca, né, de editais que não são, né, do governo, por exemplo, porque a gente tem, como é que se diz? A gente tem uma urgência, uma emergência, né, principalmente nessas comunidades da metropolitana, por exemplo, que não se consome cultura, né? A gente tem aí um caixa rico, inclusive, para essa galera para essa galera consumir cultura. E eu acho que o nosso grande intuito agora de furar essa bolha é descentralizar a cultura aqui em Pernambuco, sabe?
porque a cultura ela sempre vai para uma galera que pode pagar pela cultura. E a gente está deixando de fazer isso. É tanto que tanto o edital do Fucultura, a exemplo, quanto a própria Lei Aldir Blanc, teve muita gente do sertão, tá ligado? Isso foi importante, muito importante, né? Teve muita gente de periferia colocando projeto, teve muita gente falando sobre projetos de periferia, a gente meio que descobrindo, assim, produtores culturais que, sei lá, há 2 anos atrás ninguém falava sobre isso, né? Eu conseguia dialogar porque é uma galera que eu já conheço, que eu já trabalhei com outras coisas, com outros rolês, sabe? Mas a gente sente essa dificuldade do caramba, para não dizer outra coisa. Mas é foda e, tipo, véi, enquanto eu puder, assim, estar em cursos, a exemplo desses, e puder me capacitar cada vez mais para botar essa galera no bolso mesmo, eu tô disposta. Dar minha cara a tapa mesmo, sabe? Eu acho que é isso. É isso, gente. É difícil, é super puxado, principalmente, assim, eu lembro, eu já era artista, assim, na era pré-editais, não tinha editais, não existiam editais nos anos 90. E aí a gente ficava com bilheteria, tipo, ficava, sei lá, era bem, bem foda. Aí entrou a era dos editais e a gente, eu lembro que eu mandava 20, talvez pegava um e olhe lá. E é isso, até que você não só vai desenvolvendo uma trajetória que de alguma maneira justifica que te deem esse prêmio, né? Porque afinal você provou alguma coisa, o que é extremamente cruel. Inclusive, com esse lugar que o Florido falou aqui, que não é só ser jovem, talvez você não é tão jovem, você não tem 20 anos, mas você tem uma obra mais recente, ou você tem uma obra mais recente naquela linguagem, você sempre foi cineasta, agora você está se aventurando na dança, sei lá. E o etarismo também prejudica pessoas mais velhas, na outra ponta. A gente pensa, né, nas pessoas muito jovens, mas as pessoas mais velhas também têm maior dificuldade. Às vezes, até a própria ferramenta de inscrição ela não acessa, né? Por uma questão de exclusão digital, por exemplo. A própria exclusão digital da questão de classe, de quem não tem o computador com a internet boa para subir o anexo, para fazer o print do negócio, criar o vídeo, postar o vídeo, enfim. Tem uma série de exclusões, é um sistema que traz muitas exclusões. E a gente pode falar muito sobre editais, e eu não vou ser hipócrita de falar para vocês, ai, gente, desencana de edital, vamos criar outra economia, porque ainda é uma coisa que move, né, move recursos dos quais a gente precisa. Mas eu acho que enquanto a gente tenta botar no bolso, como ela muito bem falou, no sentido de fazer um projeto potente, um projeto que eu leio e, nossa, isso me interessa por algum motivo. Isso aqui está, né? E aí que a gente pode ajudar vocês, um projeto bem orçado, um projeto coerente, um projeto que a pessoa que avalia fala, não, ela vai conseguir realizar, ela sabe como que ela precisa para fazer esse projeto. Enfim, enquanto a gente aprimora nossas inscrições em editais e tenta botar no bolso, e do outro lado, nossos aliados estão nas comissões, né, abrindo a picada, dizendo, ó, nessa comissão precisa de pessoas trans, nessa comissão só tem branco, nessa comissão não tem, cadê as pessoas com deficiência nessa comissão, né? Então, é uma luta que tem várias frentes, mas eu também acho que a gente pode também escolher desviar um pouco a conversa do edital. Claro que nas nossas conversas sobre projetos, ideias, a gente pode ajudar super a formatar para edital, mas a gente também pode desviar um pouquinho e pensar também nessas construções de outras economias, de outras lógicas que também podem trazer recursos, outras, né, ativar um pensamento mais lateral, menos direcionado, e quem sabe vem outras ideias também, enquanto a gente tenta os editais, óbvio, mas quem sabe a gente não descobre também alguns caminhos alternativos, alguns caminhos mais, né, dissidentes,
Aqui, por exemplo, assim, eu consigo trabalhar com edital regional, com emenda parlamentar, negociando direto com o vereador, porque todo vereador em toda cidade tem uma verba destinada para a cultura. Então, se você tiver um projeto que é o mesmo projeto do edital, aí tem um formato de apresentar para a emenda, você só adapta esse projeto, consegue, é óbvio que não é a mesma grana do edital, mas faz uma diferença, ele dá uma complementada em algum projeto, então você consegue captar. Eu também sou contemporâneo da Natália, eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui, assim, eu não sou de uma geração de edital, eu comecei a fazer teatro nos anos 80, não tinha, entendeu? Eu viajei muito de Kombi, comi muita marmita, muito marmitex por aí, não tinha. Então, assim, a gente também aprendeu a se produzir de outras formas. É claro, os editais são essenciais, a gente precisa monetizar, precisa, porque eles dão a condição de a gente ter uma qualidade melhor na nossa produção, né? Sobretudo para a nossa comunidade, né? Que está sempre à margem, nos festivais, a gente é sempre, que não são as mostras, os festivais segmentados, a gente é sempre olhado, né, com meio de rabo de olho, ainda existe isso, né? Alguns espaços olham para a gente meio assim, então a gente também tem que arrumar outros meios de subsistência, né? Então, por exemplo, tem o vereador da sua cidade, você tem acesso a esse cara ele recebe uma grana todo ano que ele pode disponibilizar para o seu evento, para a sua mostra, para espetáculos de teatro são coisas, um pouco mais difícil, mas se você faz um evento, uma coisa que abrange mais toda uma comunidade, né? Como a colega estava falando que trabalha mais com a área periférica, é perfeito para esse tipo de ação. Então, a gente não pode ficar pensando nisso. Tem as instituições privadas. Como que a gente chega, né, nos lugares? Porque há muitas formas de produzir, né? A gente pode produzir captando o comércio local, indo de loja em loja e arrecadando uma cota de R$30 de cada loja. Não sei, é uma alternativa, né? A questão é não parar de produzir, como a gente se mantém produzindo, né? E, claro, a gente escreve no edital e vai tentando outras coisas para a gente ter esse fluxo, porque senão a gente também fica datado de um período. A gente vem falando muito de produção LGBTQIA+, de 12 anos para cá, 13 anos para cá, né? O PROAC LGBT, se eu não me engano, é de 2011 ou 2010, 2011, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Então, assim, senão a gente vai ficar datado num período, sabe? E a gente tem que ter força para manter essa produção ad eternum aí. E aí depende de cada um, de como cada um dá seu jeito, né? A gambiarra que cada um faz, né? E na linha do que o Luiz Fernando está falando, tem uma coisa também de que os dinheiros, digamos assim, né, para projetos culturais e artísticos, eles não estão só na cultura. Eles estão, às vezes, nos fundos que têm um viés social. Então, existem vários fundos, por exemplo, internacionais ou até no Brasil, para projetos que têm impacto social, e ele pode ser um projeto cultural, né? Não se aplica a qualquer projeto, né, das pessoas aqui, provavelmente, e nem aos meus, mas existem projetos que você pode enquadrar, e aí que entra a narrativa do seu projeto, e aí que entra, eu vou voltar para a teoria da mudança, aí que entra quando, às vezes, o seu projeto, ele tem um viés de um sonho ali de transformação social, e não no lugar piegas e naif, né, inocente, num lugar concreto, né? Eu vou fazer um filme onde eu vou dar um jeito de que toda a equipe técnica seja trans. Se eu não achar, eu vou formar essa pessoa. Se eu não, sabe, por exemplo. Então, o seu filme pode ter esse lugar de empregabilidade, só para dar um exemplo. Ou então, o seu projeto, ele tem diálogo com uma certa comunidade que é vulnerável, né, por algum motivo. Então, são maneiras de você contar essa narrativa para diferentes fontes de recursos, onde você pode hackear, de alguma maneira, o discurso daquela organização que financia e tal, e enquadrar num sentido honesto, obviamente, sem desvirtuar, porque a gente não é caça-níquel, a gente só quer trabalhar, né? Sem desvirtuar o seu projeto, mas, assim, encontrando o viés social dele, e que aí você acessa também
Às vezes tem até mais recursos, viu? No lado social do que na cultura. E aí a mesma coisa para uma coisa que é super elitizada, porque você tem que falar línguas, né? Mas você tem que falar inglês, sei lá, por exemplo, mas existem fundos internacionais para financiar projetos no mundo inteiro, seja de cultura, seja de questões de diásporas, seja de questões queers e LGBTs, enfim. A gente pode depois abrir uma aba aí no nosso, a gente pode ter um drive para a gente ir compartilhando onde estão esses recursos, onde estão essas coisas. Então, tem outros lugares onde pode buscar, desde a Fundação Ford, por exemplo, que financia, até, eu concordo com o Luiz Fernando, até as lojas do bairro, até o crowdfunding, né, as vaquinhas, até a coisa de você faz um evento e monta o bar, e aí é o bar que dá a grana para pagar os artistas, tipo, todas as tecnologias de sobrevivência da cultura estão valendo hoje, tempo de desmonte, tempo de censura em muitos níveis também, e a gente, enquanto fica tentando hackear os editais, a gente também fica buscando outras fontes de recursos e também outras economias, outras maneiras de trabalhar, porque é óbvio que é fácil falar contra a lógica de editais quando já se tem uma certa, né, quando já se atinge os editais, se consegue ganhar um ou outro edital, né? Eu não sou muito boa de ganhar edital, na minha vida tem uma história de perder muito edital, mas, por exemplo, Doritos eu consegui. Por que eu peguei o Doritos? O que a Doritos viu nesse projeto? Ela viu, talvez, que eu estava realmente convencendo eles de que havia uma necessidade. Tanto que a gente está aqui, né? 74 pessoas para 50 vagas, né? Então, havia um interesse, havia uma necessidade, havia um nicho ali de geração de renda que eles enxergaram, olha, isso aqui faz sentido. Então, também a gente, né, vai conseguindo entender a que necessidade meu projeto responde, né? Eu ia dizer que eu acho que você falou essa coisa sobre nicho, que faz muito sentido para mim, a gente trazer essa reflexão também. Que é lembrar que, assim, o edital não é uma pessoa. Você não está falando com um edital, no fim das contas. Você está falando com uma pessoa atrás do edital. E acho que tem uma coisa que, às vezes, a gente não lembra nesse panorama super rico, que cada um está dando o seu capinho aqui. A gente não lembra que nós somos um país em que a cultura é precarizada em 360 graus. Então, o avaliador do edital, às vezes, também é um PJ, como você exemplificou lá, né? É um freela que tem que avaliar 5 mil projetos em 3 dias, né? O funcionário das instituições culturais que a gente tem também são funcionários, né? E as instituições culturais, é bom a gente não se iludir, porque elas também são empresas, patronais, inclusive, né? Então, elas são empresas patronais cujo produto que elas vendem é a cultura. Então, é bom a gente desromantizar, às vezes, um pouco isso também, para entender exatamente, não é, e aí reforçando o que a Natália falou, né? Não é matar o meu projeto, ou não é cortar arestas, né? Mas é entender com quem que eu estou falando, né? Entender que, às vezes, eu estou falando ali com uma pessoa que realmente pode ser incompetente mesmo, pode ser corrupta, né? Tem um monte de variáveis humanas acontecendo ali. Mas, de alguma forma, a gente precisa entender quem são. Existem pessoas ali para entender qual é a forma de dialogar com essas pessoas também e de valorizar o que a gente tem de interessante no projeto. Queria pegar o gancho para dizer que vamos falar sobre isso no próximo encontro. Boa. Então, já últimos momentos, últimas considerações. Queria Olá. saber... Será Oi. que... Licença. Você ia falar, Nath, pode falar. Não, eu ia dizer se alguém queria fazer alguma consideração nos momentos finais, se a gente fecha às 9, pode falar. Não, eu fiquei aqui pensando, né, em algumas coisas enquanto eu via todos. Boa noite a todas as pessoas aí. Que, por exemplo, assim, talvez Gabs traga algumas questões na quarta-feira
Mas, assim, eu estou aqui pensando, né? A gente, a Gabi, eu, a Gabs, acho que a Yaga está aqui, a Letícia está aqui, Gil, Quebrante, são artistas que integram a Núclea de Pesquisa Transborde, né? E a Núclea, ela veio dessa necessidade, dessa urgência de pensar um território que fosse possível acolher e desenvolver trabalhos com corpas queers. Eu sou queer do CU, queer, né? Então, e outras dissidências, né? De racialidade, etnia, corpa, né? Pessoas gordas, pessoas PCDs, enfim. E pensando um pouco nessas trocas de experiências também, né? Então, a Núclea fez 2 anos e tudo mais, e aí a gente sentiu uma urgência em algum momento, por exemplo, de criar um mapeamento, que é o Tá Mapeada, para mapear essas artistas para que elas fossem contratadas, monetizadas, né, trazidas para esse lugar do trabalho, do recurso, da estabilidade, né? Porque essas corpas, geralmente, elas nunca vivem isso, né? Tipo, é uma coisa que está excluída mesmo. E eu fiquei pensando quantas vezes eu escuto, principalmente de direções mais renomadas, mais velhas, assim, que elas falam assim, não, é porque eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhuma trans no meu elenco, porque eu não conheço nenhuma atriz trans, sei lá, boa o suficiente para esse trabalho, né? Essas coisas. E aí, por exemplo, agora, numa Mapeada, a gente vem sentindo a urgência de como fazer com que as pessoas usem essa ferramenta, né? Como é que elas encontrem essa ferramenta para chamar essas pessoas para trabalhar. Sei lá, você quer montar uma equipe inteira sapatão, por exemplo. E aí saber que ali você pode encontrar essas pessoas. Você quer montar uma equipe inteira trans, sei lá, que seja qualquer coisa. Ou você quer montar uma equipe muito diversa, que não seja só sobre uma questão de gênero, por exemplo, de sexualidade, né? Então, como fazer com que essas ferramentas que existem, assim, que vão surgindo a partir da necessidade das próprias corpas, também consigam, né, ser vistas e usadas, né? Porque isso é para ser usado, é utilitário, é para ter uma utilidade mesmo, né? Desconstruindo um pouco as coisas pejorativas sobre isso, assim, né? Tipo, ganhar dinheiro, usar, ter utilidade, né? Tipo, fiquei refletindo um pouco sobre isso, assim, e junto disso, não, acho que é só isso mesmo, mas esse lugar mesmo de entender, porque assim, eu vejo muitas vezes o movimento, ele é muito individualista, muito individual, muito fechado em um círculo, e o quanto talvez enquanto comunidades que sofrem com esse poder absoluto, que é branco, cis, heterossexista, bípede, né, como a Stella Lapone coloca sempre, como que a gente realmente faz essa ética queer, bicha, que seja originária, entre outras coisas, acontecer de fato, né? Porque muitas vezes a gente fica fechados nos nossos próprias individualidades e igual saúde mental, né? Tipo, para mim saúde mental é algo coletivo, é social. E talvez a arte, a cultura também seja. Então, como a gente viabilizar mais coletivamente para essas corpas, para as nossas corpas, do que sempre se fechar em o meu momento de privilégio, o meu momento de fama, meus 15 minutos de fama, enfim, coisas desse tipo. Obrigada, viu? Muito bom te ouvir. Eu acho que é isso, é sobre isso.
Eu odeio essa frase, é sobre isso. Mas é que é sobre isso mesmo. Essa coisa de muito, muito bem colocada, é isso, né? Porque a gente está falando de acessos, né? De ferramentas, de acessos. E aí, para quem, né? Para quem esses grupos, esses consensos, essas ferramentas, esses espaços, né? É um exercício constante, crítico, autocrítico, coletivo, né? Enfim. Ah, aqui está perguntando do grupo do Zap. Ah, a gente colou de novo o link, tá? Para entrar no grupo do Zap e se falar por lá. Acho que chegamos ao fim. Gente, super obrigada, foi muito auspicioso, assim, muito lindo esse primeiro encontro. Quero conhecer mais vocês, quero ouvir mais pessoas falando. O próximo encontro é com a Gabs, então, Gabs, quer fechar aqui com a gente? Já dar algum recado para o próximo encontro? Alguma coisa que você queira colocar e despedir da galera? Não muito, na verdade. Acho que é isso. Acho que muito do que a gente falou aqui vai costurar com o que eu preparei para trazer para a troca da quarta-feira. E aí a gente vai aprofundando algumas ideias. Também vamos ter esse momento de troca, onde a gente vai poder falar mais sobre as coisas. Acho que tem um interesse em comum aí sobre os editais. A gente vai falar um pouco sobre isso, não tão especificamente, mas como uma produção mais em geral. E é isso, vamos fomentando essa troca. O grupo do WhatsApp está lá, vamos conversando por lá, todo mundo também. É para isso, é para vocês irem se conectando também. Acho que é importante a gente aproveitar esse encontro de pessoas tão, né, diferentes e de vários lugares, com várias ideias, porque a gente se conecte por lá também. Tá? Nath, manda esse link que você acabou de mandar aqui lá no grupo do WhatsApp também, que acho que aqui a gente vai perder em alguns Vou segundos. mandar. Eu pus aquela planilha, a teoria da mudança, aqui. Vou jogar também no grupo do WhatsApp. Se alguém entrar no grupo depois, a gente joga de novo, tá? Então, ninguém perde. E quem tiver a fim de fazer esse exercício, fazer essa tarefinha, vai ser muito bom para depois a gente, sei lá, ver o que aconteceu, entender os projetos, etc. Eu estou jogando aqui no WhatsApp. E eu e a Nath vamos estar sempre aqui nos encontros, então a gente vai se vendo. Até quarta. Valeu. Tchau, tchau.